Olá, querido, graça e paz, da parte do nosso amado Senhor Jesus. Eu sou Marcos Tortes, pastor da Igreja da Colheita, e estou a um clique de você. E eu quero incentivar você a nos mandar um e-mail. O meu e-mail é prstort@gmail.com. Você vai estar nos mandando sua dúvida, seu problema, suas questões, né? Nós estamos aqui para liberar uma palavra de Deus para você, né? Se você estiver em um momento de dificuldade, nós vamos liberar uma palavra amiga, uma palavra de Deus, uma palavra que venha tocar profundamente o seu coração. Uma coisa que eu gosto sempre de falar é que nós não estamos aqui para substituir o teu pastor. Nós não estamos aqui para substituir o aconselhamento que é feito no gabinete pastoral, que é extremamente necessário. Ainda que você envie para nós o seu problema, a sua dificuldade, e nós liberemos para você uma palavra, que ainda assim você procure o seu pastor, né? Se você não tiver pastor, você pode também nos procurar, retorne o e-mail, vamos estar conversando, mas é extremamente importante, né, que você esteja realmente procurando aconselhamento com o teu pastor, pessoalmente. Tá joia, querido? E já estamos aqui com um caso, né, uma palavra que uma senhora mandou. Na verdade, ela não fala se ela é evangélica, ela não entra em nenhuma questão. Ela só faz uma pergunta simples, né, que eu vou tentar também responder de maneira mais simples possível. Ela fala assim, né, seu nome é Celeste. Pastor, eu preciso ser da igreja para ser salva? Muito bem. Né? A pergunta é simples, né? Pastor, eu preciso ser da igreja para ser salva? Não. Você não precisa ser da igreja para ser salva. Para ser salvo, você precisa de Jesus. A Bíblia fala que nós precisamos crer em Jesus, né, para ser salvo. Essa é uma questão definitiva e decisiva, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é a fé em Jesus que vai nos conduzir à vida eterna. É a fé em Jesus que vai nos conduzir à salvação. Nada vai substituir Jesus. Nem igreja, nem santo, nem pastor, nem padre, nenhum tipo de líder, nenhuma questão, nenhum discipulador, nada vai substituir a fé em Jesus para podermos alcançar a salvação. E o apóstolo Pedro já dizia isso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 8 até o versículo 12. Acompanhem comigo aqui. Ele diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito ao homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é pedra, Jesus, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, Celeste, né? Então não há nenhuma outro caminho, não há nenhuma outra pessoa, nem igreja, nem templo, nem nada, né? Você não precisa de nada disso para ser salvo. O que você precisa é crer em Jesus, é crer no nome de Jesus. Atos 16, quando Paulo estava preso em Filipos, né, e quando teve aquele terremoto e que as portas dos cárceres se abriram e o carcereiro ia se suicidar, né, Paulo se aproximou dele e aquele homem perguntou o que precisava fazer para ser salvo. E Paulo disse para ele, Atos 16, versículo 31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Então a salvação, ela é através de Jesus, né? Não é nem por obras, né? Tem pessoas, você tem que fazer obras, tem que fazer boas obras para ser salvo, né? Em Efésios, né, eu quero até ler aqui também, Efésios capítulo 2, versículo 8, fala assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus.
Então, queridos, né, não tem que estar em igreja, não tem que estar num grupo, não tem que estar numa célula, não tem que estar, né, essas coisas não são itens obrigatórios para a salvação. Né? Porque não é por meio dessas coisas que alcançamos a vida eterna, não é por meio dessas coisas que alcançamos a salvação. A salvação é através de Jesus. Agora, é claro, a pessoa que se rende a Jesus, que se torna filho de Deus, uma coisa que se torna normal, né? E até, né, uma consequência que vai acontecendo naturalmente, é o desejo de estar com outras pessoas na mesma fé, né? Você, quando se torna filho de Deus, você passa a fazer parte da família de Deus. E com isso, né, começamos então a ser atraídos, a querer estar perto de outros irmãos, a querer louvar a Deus junto com a congregação, né, poder estar aprendendo, porque na igreja ali você vai estar aprendendo, você vai estar sendo ministrado, você vai ter oportunidade de orar pelas pessoas, as pessoas vão ter oportunidade de orar por você, você vai estar junto. Isso é uma situação que acontece com todo aquele que crê. Ele se sente atraído, né, a estar junto com os irmãos, a estar na igreja, a estar na congregação, a estar junto, né, com pessoas que estão louvando a Deus, buscando a palavra de Deus, buscando aprender, crescer, porque isso já era um hábito, né, era uma situação natural que ia acontecer desde a época da igreja primitiva. Olha só, quero ler com você aqui, Atos capítulo 2, olha só como se torna uma coisa. Veja bem, você não tem que estar na igreja para ser salvo, porque não é a igreja que salva, mas todo salvo acaba sendo atraído à igreja. Ele começa a buscar, ele quer estar junto, ele quer crescer, quer aprender, e com isso, automaticamente, as pessoas que creem, elas passam a querer estar juntas. Olha só aqui, Atos capítulo 2, do verso 42 até o 47. Diz assim, ó, isso aqui já o povo depois que creu, né, os discípulos, né, e todas as pessoas que creram, aí dizia aqui, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, né? E todos os que criam, versículo 44, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes, né? Estavam juntos, e perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, né? E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, minha querida, meus irmãos que estão nos assistindo nesse momento. Então, a salvação, ela não está ligada, eu não tenho que estar na igreja para ser salvo, mas automaticamente, aqueles que creem em Jesus e que são salvos, né, porque a salvação é através da fé em Jesus, então aqueles que creem em Jesus, automaticamente, eles querem estar perto de outras pessoas que creem, eles querem crescer, eles querem amadurecer na fé, né? Então essa, na verdade, é a maior proposta, né, de estarmos juntos na igreja, né, de louvarmos a Deus juntos, de cultuarmos a Deus juntos, de adorarmos a Deus unânimes, né? Ali no mesmo propósito, em unidade na fé, no amor. Então, dentro desses quesitos, né? Dentro desses elementos, é que nós entendemos que há necessidade da igreja, há necessidade de nós estarmos na igreja, mas não que ela seja um item, né, primordial para a salvação. Não é isso. Ela é primordial para o nosso crescimento, é primordial para o nosso amadurecimento, ela é primordial, né, para aprendermos, né, a estar ajudando um ao outro, porque na igreja tem pessoas de diversas personalidades, diversos temperamentos, diversos níveis sociais, diversos níveis intelectuais, e dentro disso aprendemos a conviver com a diversidade dentro de uma unidade, que é a unidade da fé, mas na diversidade de pensamento, de pessoas, né, de diversas maneiras. Então, a igreja é importante, ela não é o principal fator para a salvação, mas ela é extremamente importante. E o apóstolo Paulo já aconselhava a estarmos congregados, a não sermos como aqueles que se afastam da igreja. Quer ver? Eu quero ler aqui um texto com você.
Hebreus, capítulo 10, né? Hoje estamos lendo bastante textos, né? Hebreus, capítulo 10, verso 22 até o 25, que fala assim, ó. Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, né? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixando a nossa congregação. Olha aqui, isso é a orientação do autor de Hebreus, né? O autor de Hebreus, ele fala assim, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, a orientação do escritor aos Hebreus é que nós não venhamos a nos afastar da congregação, que nós estejamos lá, porque é na congregação que nós começamos a nos estimular uns aos outros, é quando exercitamos o amor uns aos outros, é quando podemos orar uns pelos outros, conhecendo a necessidade, né, podendo ajudar os mais necessitados, podendo apoiar os projetos de Deus dentro da proposta daquela igreja. Então, entendo, né, que é importante sim. Agora, frisando sempre, né? Não é a igreja que salva. A igreja tal diz que ali é que é a salvação. Isso é um engano. Não, mas a igreja falando tal diz que o pastor disse que quem for daquela igreja vai ser salvo. Não. Isso é uma mentira. Não é a igreja que salva, né? Porque você vai estar na igreja tal, na igreja tal, na igreja tal, que você vai estar salvo. Você vai estar salvo se você crer em Jesus, né? De você abrir o teu coração e permitir realmente que Deus faça toda a mudança na tua história. Na verdade, Deus promoverá toda a mudança na vida daquele que crê, daquele que confessa a Jesus como o Senhor da sua vida, porque com a boca você confessa a respeito da salvação. É como diz lá em Romanos, né? Que aquele que com a sua boca confessa a Jesus como Senhor e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos. Então a salvação é pela fé, não é por obras, não é pela igreja, não é pelo santo, pelo padre, pelo pastor ou por quem quer que seja. A salvação é pela fé em Jesus. Agora a igreja, ela é importante para nós nos fortalecermos, nos estimularmos a fé, nos animarmos uns aos outros, né? Que na igreja você vê que um está triste, você vai lá, ora por ele, abençoa, libera uma palavra de Deus para a vida dele. Então isso é extremamente importante, né? Para encerrar esse contexto aqui, eu quero ler ainda mais um texto, para frisar ainda mais aquilo que estamos falando. Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16, diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, né? Corpo bem ajustado e ligado, né? Então, eu quero que a gente fala todo o corpo, né? Nós somos corpo de Cristo. E aqui fala que todo o corpo bem ajustado e ligado, né? Todo o corpo bem... Será que eu creio em Jesus, fico só na minha casa, eu sou um corpo bem ajustado e ligado? Não, né? Então aqui diz assim, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Veja bem, na igreja, você tem uma coisa que você tem a fazer, existe um dom, você tem um dom, e esse dom exercitado na igreja vai operar o benefício para a vida de alguém. Por isso que fala assim, ó, segundo a justa operação de cada parte. Você é uma parte desse corpo. E na igreja você pode desenvolver o teu trabalho para abençoar outras pessoas. E vai proporcionar o que diz aqui, ó, fazendo o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então a proposta para a igreja é que cada pessoa, né, cada membro dessa igreja, né, fazendo, né, aquilo que Deus lhe chamou a fazer. Né, uns vão ensinar, uns vão cantar, uns vão trabalhar com as crianças, outros vão trabalhar com os casais, vão trabalhar com os adultos, né, outros vão evangelizar. Né, então, cada um vai fazendo a sua parte. Né? Então, dentro disso, isso só será possível, né, você estando junto, você estando ligado, você estando congregado. É muito importante que você tenha as suas raízes, né, firmadas numa igreja. Por quê? Porque é ali que você vai aprender, que você vai crescer, que você vai ser fortalecido. Então,
que você possa ter entendido com clareza. Embora a salvação não seja a igreja, mas é extremamente importante que você esteja fazendo parte de uma igreja. Então eu digo, se você não faz parte de igreja nenhuma, então eu convido você a procurar uma igreja. Eu não vou dizer para você que tipo de igreja você vai procurar, né? Existem, né, igrejas com diversas vertentes, né? Cada uma tem um foco, depende de uma área dentro, né, das Escrituras. Então você procura uma igreja que você se sinta adequado a ela, uma igreja realmente que prega o Evangelho do Senhor Jesus, né, que anuncia a salvação somente através de Jesus, que fale realmente, né, da proposta, do propósito de Deus para a nossa vida. Então, querido, que você seja abençoado, que você creia em Jesus Cristo para a sua salvação e se firme na igreja para poder crescer, se fortalecer e abençoar a sua vida e também a de todas as outras pessoas. Deus te abençoe. Vamos ali, voltamos, continuamos a um clique de você.